Mais uma vez, bom dia a todos. Hoje nós vamos encerrar com chave de ouro a nossa série sobre as atualidades do INPI. Temos o prazer de receber o Dr. André Tibau Campos. Ele é examinador de indicações geográficas no INPI há cerca de 7 anos, com graduação em Relações Internacionais e mestrado e doutorado em Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento. Atuação como gerente responsável pelo andamento e implementação dos selos brasileiros de indicações geográficas por parte do INPI, no âmbito do Grupo de Trabalho Interministerial dos Selos de Indicação Geográfica. Atualmente atuando também como gerente responsável pelo desenvolvimento de análises e estudos sobre o Acordo de Lisboa relativo às denominações de origem e às indicações geográficas. Então, seja muito bem-vindo, doutor André. Oi, bom dia. Eu não sou doutor ainda não, gente, calma. Mas Estou terminando meu é doutorado. doutorando, né? Dentro em breve. Tô quase. É, bom dia, obrigado pelo convite. Nós do NPI, a gente gosta muito de participar de qualquer ação de disseminação e enfim, de difusão, né, de informação sobre propriedade industrial e, sobretudo, de indicação geográfica, que talvez seja o ativo mais desconhecido ainda do Verdade. campo da propriedade industrial. Então, eu posso começar? Fica à vontade, a palavra é sua. Deixa eu tentar compartilhar aqui. Oi, gente, vocês estão vendo? Sim, estamos vendo. Então, de novo, bom dia. Bom, fiquei até meio tímido agora, depois de você falar tantas coisas que eu sou, que quase sou. Mas eu, estando aqui em nome do INPI, meu trabalho, e é até bom falar, porque vai ter concurso agora, não sei se tem alguém interessado em ingressar na carreira do INPI. Eu trabalho, desculpa, eu trabalho na diretoria de marca, na coordenação geral de marca, desenho industrial e indicação geográfica na NPI, e na divisão de exame técnico 10, que é a única, são 10 divisões. A diretoria de marca se divide em 10 divisões que examinam marcas, e aí tem uma que é a minha, que examina a indicação geográfica e marca de certificação e marca coletiva, além de marcas comerciais, né, de produto e serviço. E tem uma outra que é a 9, a de Tec 9, que examina desenhos industriais, marcas tridimensionais também. Então, o nosso trabalho lá é intenso, é bastante intenso. E eu confesso que o que eu gosto mesmo de fazer é examinar a indicação geográfica. Porque não só examinar, mas trabalhar com indicação geográfica. É o campo da propriedade industrial, que, de novo, é o mais desconhecido. E como é que é o mais desconhecido e por isso ainda gera muita curiosidade dos interessados, lógico, né? Porque a maioria das pessoas nem sabe que é indicação geográfica e a gente está aqui para melhorar isso.
Hoje eu vou falar sobre a Lei de Propriedade Industrial e sobre o regulamento, né, sobre a norma, né, que regula o pedido de registro de indicação geográfica que hoje no INPI. E a portaria 04/2022, que é essa portaria que regulamenta o processo de registro, é a mais importante, talvez mais importante até do que a Lei de Propriedade Industrial para a indicação geográfica. Por quê? Porque a LPI é dividida em quatro ativos principais de propriedade industrial, né? Que é patente, desenho industrial, marca e as indicações geográficas. Se vocês, eu não sei qual é o nível de conhecimento de todo mundo que está aqui, por isso eu vou tentar fazer uma explanação mais geral e depois nas perguntas, se vocês quiserem mais informações, a gente troca uma ideia boa aí. A LPI, a primeira parte de patente, ela tem do artigo 6º ao 93, falando de patentes. Quer dizer, são mais de 80, né, artigos. Para desenho industrial, 94 ou 121, são quase 40 artigos. Para marcas, é do 122 ao 173, são mais de 50 artigos. Né? E para indicação geográfica, é do 176 ao 182. São 7 artigos. O que é bom e é ruim. Primeiro é ruim porque mostra que quando foi redigida a lei, a atenção dada à indicação geográfica era muito pequena, né? Quase nula. Mas também deu um pouco de liberdade para o INPI atuar com uma flexibilidade na regulamentação de como que é feito o processo, como que é registrado a indicação geográfica, a gente não fica tão restrito a LPI, que a mudança de uma lei no Brasil leva tempo e é muito mais custoso do que mudar uma portaria da própria autarquia, que é o INPI que edita sozinho. Então vamos lá, vou falar LPI primeiro. São só 7 artigos, talvez todos aqui já tenham tido contato com a LPI, com a parte de indicação geográfica, talvez não. Então o artigo 176 é básico, ele define o que está incluído nesse conceito macro de indicação geográfica. Então, indicação geográfica é no Brasil, indicação de procedência e denominação de origem. No Brasil, por quê? Porque o Brasil é um dos únicos países do mundo que tem esse instituto da indicação de procedência. A maioria dos outros países divide indicação geográfica entre indicação geográfica e denominação de origem, sendo a denominação de origem um grupo específico, um tipo específico de indicação geográfica que precisa de comprovações mais, vou dizer especiais, mas é mais restrito, um pouco mais difícil de se conseguir provar a existência de uma denominação de origem em relação a uma indicação geográfica lá fora. No INPI, no Brasil, indicação geográfica é indicação de procedência ou denominação de origem e são conceitos paralelos. Não existe hierarquia, e é bom ter isso em mente. Não existe hierarquia entre indicação de procedência e denominação de origem. O preço do registro é diferente, a gente vai passar por isso, eu vou mostrar. As comprovações são diferentes, parece indicar que a indicação de procedência é hierarquicamente inferior à denominação de origem, mas não tem nada disso. São coisas paralelas, são conceitos que não são tão interligados como é lá fora o conceito de indicação geográfica e de denominação de origem. E aí o artigo 177 define o que é indicação de procedência. É o nome geográfico do país, cidade, região, localidade que tenha se tornado conhecido como centro de extração, produção, fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço. Daí já tem outra diferença do Brasil para o mundo inteiro. O Brasil é um dos únicos países do mundo que incluiu o serviço na possibilidade de registro de uma indicação geográfica. A gente tem até um registro de indicação de procedência, que é o Porto Digital, lá no Recife. Né? E é o ativo de indicação geográfica, é o tipo, a espécie de indicação geográfica mais pedida. Talvez seja entendido como mais fácil de comprovar. Dá menos trabalho, talvez, de reunir os documentos, dá menos trabalho. Só que, para mim, como examinador, examinar uma DO bem construída é mais fácil, porque é mais fácil de você identificar a relação do meio com o produto, que é o que vai definir a DO, que eu vou mostrar daqui a pouco, do que a fama, né, a reputação, que é um conceito muito subjetivo, que é
artigo 177 define para indicação de procedência. E daí a gente tem algumas. Eu gosto das minhas apresentações mostrar sempre, durante a apresentação, algumas indicações geográficas, o selinho, a carinha delas, porque principalmente se é um público heterogêneo, a gente vai se familiarizando, de repente se acha no mercado do lado de casa, fala, isso é uma indicação geográfica. Eu sempre tento botar o máximo de imagem de indicação geográfica possível. E aí vocês talvez já conheçam algumas, eu vou ter algumas de São Paulo também. Cariri Paraibano. É uma indicação de procedência. Gente, eu tenho um problema que eu estou lutando contra ele para melhorar, que é controle de tempo. Então, vocês me deram 1 hora, aparece muito, mas não é não. Então vamos lá, vou tentar me manter dentro do tempo e respeitar o tempo de todo mundo, que é bem valioso, né? Enfim. Cariri Paraibano é uma indicação de procedência para renda. É renda, se eu não me engano, é renda renascença, da Paraíba. Essa indicação de procedência, a renda é tão bem conceituada, pelo menos no campo da costura, né, que ela é usada muito na alta costura. Tem muitas estilistas famosas que cobram 30 mil reais ou dólares por um vestido feito com a renda das rendeiras lá do Cariri. Para vocês verem como que a indicação geográfica tem um potencial muito grande de agregar valor ao produto e de gerar um preço prêmio, que a gente chama, para estimular a própria realidade local e tornar possível a manutenção dessas cadeias produtivas, né, desses modelos de produção que talvez sem algum auxílio que possa vir com a indicação geográfica, elas não consigam se manter ao longo do tempo. Que é o caso de goiabeiras, que hoje em dia eu nem sei como é que está a situação delas, das paneleiras de goiabeiras. Goiabeiras é do Espírito Santo, né? A panela de barro, é muito famosa essa panela de barro. Eu, pessoalmente, tenho uma, ela é ótima, ela não quebra. É feita com barro específico da região de Goiabeiras, que fica dentro da região metropolitana de Vitória. Só que tem duas questões em relação às redes de Goiabeiras. O barro estava acabando algum tempo atrás e o pessoal não estava dando continuidade ao modelo de produção lá, porque os jovens estavam saindo para trabalhar na cidade. E é isso também que é a indicação geográfica, e agora está cada vez mais conhecido no Brasil, o que é a indicação geográfica, tende a ajudar a manutenção desses arranjos produtivos de forma a não se extinguirem, porque é um bem cultural, a IG é um bem imaterial, como toda propriedade industrial, mas se transformada na panela, é uma panela que é superior, em tese, é superior do que outras que a gente compra na beira da estrada. Gramado. Não tem nem escrito o que é aí. Gramado é para chocolate. É uma indicação de procedência para chocolate. Não é para cacau, não é para amêndoa torrada de cacau, é para chocolate. E aí tá, eles são famosos pelo chocolate, mas de onde vem a amêndoa do cacau? Para indicação de procedência, isso não é importante. O que é importante é, Gramado é um lugar conhecido por produzir chocolate. Bom, então eles conseguiram comprovar isso e conseguiram o registro da indicação de procedência Gramado para chocolate. Franca é calçado, São Paulo. Quem é de São Paulo possivelmente conheça. A Franca é mais antiga do que eu entrei no IPI, então eu nem peguei esse processo, não cheguei nem a ver, mas é bastante conhecido. Esse é novo, esse calçado infantil de Birigui eu analisei. Eu achei curioso que eles delimitaram, sim, calçado infantil. Não é calçado, não é qualquer calçado, não sei se vocês conhecem, eu não conhecia, de São Paulo também. Eles conseguiram indicação de procedência para calçado infantil, e lá tem um calçado infantil gigante lá na cidade, como um marco, um monumento à cidade, é o que eles são famosos, que é calçado infantil, não calçado. E Alta Mogiana, o café de Alta Mogiana, que é um dos mais conhecidos, e eu acho uma pena que eu não consiga encontrar café de Alta Mogiana, e o café de Alta Mogiana que eu digo é com selinho da indicação geográfica, quer dizer que eles respeitam o modelo de produção, que são submetidos ao controle, e eu não consigo encontrar aqui perto de casa. Uma das últimas que saiu também de São Paulo é Niágara Rosada, de Jundiaí, a uva, né? Também não conhecia. Uva que eu vejo aqui no mercado, que eu já consegui comprar, é a uva do Vale do Submete São Francisco, que é lá no nordeste do Brasil,
e também é uma indicação geográfica para fruta. E a DO? A DO é o nome geográfico de país, cidade, região, localidade que designa o produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusivo ou essencialmente ao meio geográfico, incluindo os fatores naturais e humanos. Por que é mais fácil de examinar? Porque se o requerente consegue comprovar direitinho o processo está redondo, é fácil de você perceber quais características do meio, sejam fatores naturais e humanos, têm relação direta com as características do produto. E tem alguns processos que são muito fáceis de você perceber, são processos ótimos de ler, porque apesar de grandes e às vezes muito extensos, é uma leitura fluida porque a comprovação está ali, está na sua cara e você é super interessante. Como a Sandra falou no início, eu sou formado em relações internacionais. Eu não sou biólogo, não sou geógrafo, não sou. Hoje eu sou quase doutor em indicação geográfica. Eu entendo de indicação geográfica. Agora eu não entendo de mel. Eu não entendo de mel. Eu não entendo de mate ou de maçã. Eu pego o processo e leio, eu tenho que entender de indicação geográfica. E quando está certinho, e esses produtos têm um mel de melato, que eu vou mostrar depois, que foi um processo excelente, estava certinho, redondinho, é muito fácil de você falar, poxa, que processo legal, que processo bonito. E aí consegue até mais rápido do que os outros. Mantiqueira de Minas é um café que eu consigo comprar aqui na esquina de casa. Tem uma cafeteria que vende. É uma rede de cafeterias que agora está surgindo em todas as esquinas do Rio de Janeiro. Eu não sei se São Paulo é a mesma coisa, que é Xerimbão. Eles vendem o café da Mantiqueira de Minas com o selo da Mantiqueira de Minas, que é esse aí, e com o selo brasileiro que a gente fez no ano retrasado. Que a gente tentou criar um selo brasileiro para auxiliar na divulgação das indicações geográficas. A região Cerrado Mineiro talvez seja o café mais conhecido do Brasil para indicação geográfica. Eu também não tenho certeza das coisas que eu falo, porque eu vivo indicação geográfica todos os dias. Então, para mim, é muito conhecido. São produtores e a associação muito atuante na área, está sempre discutindo todos os caminhos que a gente vai procurando para melhorar a realidade das indicações geográficas. Estão sempre sentados conversando com a gente, conversando com o SEBRAE, com o Ministério da Agricultura, e exportam muito. É um café bastante conhecido. Mas eu também não consigo comprar com facilidade. Online eu consigo comprar, é fácil de achar no Amazon, só que aqui no mercado não acho com facilidade. Essa aqui vizinha da gente, eu moro em Niterói, essa laranja da região de Tanguá também é recente, é uma DO de laranja da região de Tanguá, que inclui também Itaboraí, Araruama e Rio Bonito, se não me engano. É uma laranja doce, bonita, e dá para comprar nas feiras livres aqui. Tem que perguntar, porque, de novo, a grande dificuldade da educação geográfica no Brasil hoje é a falta de informação. A mata de Rondônia é para robusta amazônica. Robusta é um tipo de café. Não sei se tem algum especialista em café aí, eu também não sou. Eu entendo de ler processo. E robusta é o café que não é o arábica. E por acaso, o café mais premiado nos últimos tempos do Brasil é um robusta amazônico. Não necessariamente da mata de Rondônia, mas o robusta amazônico está sendo super premiado lá fora. E não é o arábica, que normalmente a gente entende como um café superior, e não é. Não necessariamente precisa ser plantado e colhido em acima de 700 metros, que é o que seria o arábica, 700, 900 metros. A maçã Fuji da região de São Joaquim, eu examinei esse processo, uma DO que também foi ótimo de fazer. A gente consegue comprovar como a temperatura da região influencia no processo de amadurecimento da maçã, e aí cria uma casca mais avermelhada e tem pingo doce, cristais de açúcar que se formam dentro da maçã que tornam ela mais doce. A LPI continua com o artigo 179 a 82, que diz que a proteção, o 179, a proteção da indicação geográfica é extensível à representação gráfica. Representação gráfica são essas imagenzinhas aqui que eu botei. Isso a gente entende como representação gráfica. Por quê? Porque a indicação geográfica é nome geográfico. O nome geográfico que é a indicação geográfica. A representação é só o modo como o produtor vai apresentar no mercado, e a proteção se estende a esse tipo de imagem que eles registram junto a gente. O artigo 180 já fala que quando o nome geográfico tiver sido tornado de uso comum,
não será considerado indicação geográfica. E mais para frente, ali, acho que no próximo slide eu vou mostrar o exemplo mais cabal disso. E esse tipo de dispositivo tem em todos os acordos internacionais. Nome de uso comum não se torna indicação geográfica. Isso tem implicações em você não conseguir registrar talvez nomes que são tradicionais no lugar, mas que com o tempo, por falta de proteção, por falta de busca de proteção dos produtores, acabaram se perdendo e se tornando genéricos. Em alguns casos, o Brie da França é considerado isso até na França. Não é registrado. Na França e na União Europeia, o Brie que é registrado é o Brie de Meaux. E, na verdade, o nome geográfico que é registrado como indicação geográfica é o Meaux. O Brie é um nome genérico para eles. 181 fala que o nome geográfico que não constitui indicação de procedência ou denominação de origem pode ser usado como marca de produto ou serviço, desde que não induza a falsa procedência. E aí, quer dizer, que você pode registrar uma marca que tem um nome geográfico, nada te impede de fazer isso. Mas tem o artigo 124, inciso 9, que também reforça isso, fala que não pode ser registrado com marca um nome que seja característico de indicação geográfica ou que induza a falsa procedência também. E o 182, para acabar essa grande parte de indicação geográfica da Lei de Propriedade Industrial, é que o uso da indicação geográfica é restrito aos produtores e prestadores de serviços estabelecidos no local, exigindo-se ainda em relação às denominações de origem e atendimento aos requisitos de qualidade. E o INPI estabelecerá as condições de registro, que aí vem a portaria. Esse artigo 182 ele esconde a titularidade, assim, bem escondido, mas esconde. E a titularidade da indicação geográfica é dos produtores. O requerente não é titular de direito algum. O requerente é um mero substituto processual no pedido de registro. Ele atua em nome dos produtores. Mas assim que o registro é concedido, quem tem autonomia sobre o uso e os direitos que vêm com o registro são os produtores. Aí vem a portaria. A portaria é de 2022. O modelo dessa portaria foi editado em 2018, se eu não me engano. Em 2019 saiu a IN, uma instituição normativa 25, agora não lembro o número. E a portaria reuniu os documentos, mas os dispositivos dela são um pouco mais antigos, são de 2019. Ela é dividida em 5 capítulos. Nós vamos focar aqui nas condições para o registro. A portaria pública, qualquer pessoa consegue pegar no site do INPI. Eu acho ela bastante clara, precisa melhorar, e a gente, com esse trabalho de disseminação, tudo, a gente espera que a sociedade e vocês interessados, sempre que tiver uma atualização nova, atuem e se pronunciem por meio das consultas públicas que sempre são abertas, quando um normativo desses é atualizado. As condições para o registro uma EG no Brasil. A EG é declaratória no Brasil. Artigo 8º. A LPI não fala isso, mas a portaria fala. Quer dizer o quê? Que diferente dos outros ativos de propriedade industrial, os direitos da indicação geográfica são dos titulares, que são os produtores, mas, além disso, esses direitos já existem antes mesmo do registro. O que a gente faz no INPI é pegar o tanto de documentos que os requerentes enviam, e a gente fala, não, é verdade, isso já existe, isso existe. Ou não, isso aqui você precisa comprovar para você ter o registro. O registro não vale nada? Não, o registro vale, porque você tem um órgão federal que fala, não, de fato isso aqui você consegue proibir o uso de terceiros desse nome geográfico com base no seu registro. Mas isso não quer dizer que você vai ter os seus direitos, que seus direitos surgem a partir do registro, não. A portaria também inovou, isso muito a reboque do acordo Mercosul-União Europeia, e permitiu, ou teve um novo entendimento, de que nome geográfico inclui gentílico. O que são gentílicos? Esse aí, alguém conhece? É o parmigiano-reggiano. Parmigiano-reggiano é indicação geográfica na Europa. Tem um pedido no Brasil para ser examinado, se eu não me engano ainda não foi examinado, ainda não terminou. E é um gentílico. É um gentílico da região de Parma, Reggio Emília, Modena, Mantova e Bolonha, na Itália. É um gentílico. Ele indica a procedência a partir de uma referência gentilícia, né, que fala.
No Brasil, a gente começou a permitir isso, sobretudo após o acordo do Mercosul com a União Europeia. Foi normatizado, agora dentro do Brasil qualquer requerente nacional também pode pedir indicação geográfica para gentílico, ainda não tem, mas agora é gentílico e nome geográfico, mas nada além disso. Não pode ser registrado, como eu falei, termo de uso comum, e o que eu falei que é o mais conhecido de todo mundo é o queijo Minas. Minas é um nome geográfico, refere-se a Minas Gerais, né? Pode registrar queijo Minas como indicação geográfica? Não, não pode. Queijo Minas você faz no Brasil inteiro, até fora do Brasil está fazendo queijo Minas. É um nome que se tornou genérico e isso não tem nenhum meio de se tornar genérico. Tornou genérico, não dá. Não pode ser registrado. Também não pode variedade vegetal, raça animal e homônimo a IG registrada. Se tiverem IGs registradas com o mesmo nome geográfico para produto afim, né, ou idêntico, precisa ter um termo diferenciador, alguma coisa que diferencia elas duas. Isso também é um dispositivo presente em todos os acordos internacionais. E aí que tá, o café da canastra foi registrado agora, tem semana, ou algumas semanas, 2 semanas, uma semana atrás que foi publicado o registro do café da canastra na RTI. E o queijo da canastra é muito conhecido. Pode? Pode. Pode registrar. São produtos diferentes. O café da canastra usa o café na frente, que diferencia. O INPI entendeu, não foi eu que registrei, e que não foi eu que examinei, mas o INPI entende que pode registrar café da canastra, mesmo tendo registro de canastra anterior. Canastra é uma IP e o café da canastra é uma DO. Os requerentes, tem que ser requerido por uma entidade coletiva, que vai atuar como substituto processual. Como eu falei, ele vai atuar apenas como intermediador da cadeia produtiva dos produtores e o INPI, que é o órgão emissor do registro. A exceção é o caso de um único produtor. E aí, esse caso é recente. E eu achei muito interessante. Não sei se dá para ver, como é que vocês estão vendo aí. A gente recebeu há pouco tempo atrás um pedido de registro para charuto. Para charuto de Cuba. E charuto, o nome geográfico o nome da IG, né, porque nem o nome geográfico, mas que eles mandaram era Habanos, que era relativo à Havana, né? Habanos para charuto de Cuba. Esse processo foi arquivado, eles não responderam a uma exigência, se eu não me engano. E eu examinei. E aí na comprovação era uma pessoa só, era uma empresa, tentando comprovar que era. E aí a gente tem um problema também de registro estrangeiro, porque é muito diferente a legislação lá de fora, os documentos que eles têm não são parecidos com o que a gente exige, é um quebra-cabeça, mas a gente consegue. E aí eles vieram comprovando tudo, e numa das coisas, uma das exigências é comprovar a legitimidade do substituto processual, e eles botaram lá, não, a votação em conselho acionário da empresa, e eu olhando aquilo, eu falei, cara, tá esquisito, porque não é uma empresa não pode pedir, seria um único produtor. E aí eu com o meu colega Marcos, ele leu e falou, André, isso é um único produtor, e só tem um produtor em Cuba, que é o Estado cubano. E aí tá lá, você lê de novo, a gente demorou um tempão lendo, tentando entender os documentos, é isso. E aí era questão de um único produtor, era o caso de um único produtor que estava ali. E isso não foi o problema do processo, esse não foi o problema do processo, de ser o único produtor, porque estava lá comprovado que era o único produtor, apesar de ser um único produtor, que era o Estado cubano. É uma empresa, essa Cuba Tabaco é uma empresa estatal, que controla toda a produção de charuto, pelo menos desse charuto do Habanos, na região que eles votam, que eu acho que é até maior do que a Havana só. Então, para vocês verem, o único produtor não vai pedir pede. Já teve até um pedido de único produtor aí de São Paulo, que era Mogi das Cruzes, se eu não me engano. Mogi das Cruzes para cogumelo. Também não prosperou. Tiveram alguns problemas, eu acho que ele não conseguiu comprovar que era um único produtor. Acho que ele botava até no processo que tinha mais produtores. Tem essas coisas. Os requerentes às vezes botam informações que se jogam contra. E que não é para esconder, lógico, mas a gente fez a exigência e eles não conseguiram cumprir e foi arquivado. A titularidade é dos produtores, associados ou não ao substituto processual. E os usuários devem sempre respeitar essa tríade, que é situar na região delimitada, respeitar o caderno de especificações técnicas que eles mandam, tem que ser votado pela associação e pelos produtores, até os não associados,
e submeter ao controle determinado. Tem que ter um órgão de controle que controle a produção e controle o respeito, né, que fiscalize, né, que os produtores estão respeitando os termos. Por isso que eu falei do café de Alta Mogiana. Café de Alta Mogiana eu consigo achar aqui o Três Corações, que tem lá referência ao nome geográfico que produz na região de Alta Mogiana, mas não necessariamente é o café da IG Alta Mogiana. O café da IG Alta Mogiana tem que respeitar o caderno de especificações deles, tem que estar dentro da região delimitada deles, que pode ou não coincidir com a Alta Mogiana inteira, eu não sei como é que se divide isso lá, e tem que submeter ao controle determinado pela indicação, pelo gestor da indicação geográfica. Então não é a mesma coisa você comprar um café, ou não necessariamente é a mesma coisa você comprar um café que tem escrito Alta Mogiana, ou café do Cerrado, que você encontra com facilidade, e comprar um café com a indicação geográfica Cerrado Mineiro, ou com a indicação geográfica Alta Mogiana. Talvez com maior conhecimento de indicação geográfica no Brasil, isso mude. Hoje em dia é mais fácil encontrar produtos que não são da região da indicação geográfica. Aí o artigo 16, que é o mais importante da portaria, e o mais importante para o registro de indicação geográfica no Brasil. Gente do céu, o tempo está voando. Por quê? Porque é o que descreve o conteúdo obrigatório para qualquer registro de IG. É esse artigo que a gente vai pegar e vai ver, tem documento, tem esse documento, esse documento, esse documento, esse documento. Aí depois a gente examina os documentos. Toda vez que chega uma IG para ser registrada, para ser examinada, eu estou sempre com a portaria do lado, o artigo 16, dando checklist. Assim. Tem o requerimento? Tem o caderno? Tem procuração? E muitas vezes falta um ou outro documento. Apesar de a portaria ser bastante clara e não deixa dúvidas em relação aos documentos necessários e exigidos para o registro de indicação geográfica. Então, tem que ter requerimento. Esse requerimento é gerado online, porque o peticionamento hoje é peticionamento eletrônico. Tem que ter o caderno de especificação técnica, não tem modelo de caderno. Tem que ter um caderno com as informações necessárias e que estão detalhadas na portaria. Eu vou falar sobre elas mais para frente. Se tiver procurador, não é obrigatório ter procurador. Se tiver procurador, tem que ter procuração. Tem que ter o comprovante de pagamento. E a IP é R$ 590 e DO é 2.135. Por isso que eu falei que às vezes parece que existe uma hierarquia, mas não existe. A gente está pensando quer dizer, já existem estudos no NPI para rever a tabela de retribuições, porque essa diferença, na minha opinião, é gritante, é uma discrepância muito grande. Tem que ter, para você ter ideia, o registro internacional de IG pelo Acordo de Lisboa é 1.000 francos. 1.000 francos suíços para cada registro. E 1.000 francos suíços, o franco é mais caro do que o euro. Agora não sei quanto é que está, mas 1.000 francos suíços deve dar uns R$ 7.000. Assim. Um registro de indicação geográfica via Acordo de Lisboa. Claro que é uma coisa completamente diferente, só que o Brasil, na minha opinião, para IP principalmente, é bem barato o registro, porque não tem validade. O registro de indicação geográfica não precisa pagar renovação, não tem anuidade, não tem... registrou, existe para sempre. Para sempre, desde que as condições do registro continuem existindo, mas existe, não existe taxa de manutenção. Tem que comprovar a legitimidade do requerente, com os documentos que vão estar nos próximos slides, e tem que comprovar a espécie da IG requerida. Os documentos para IP normalmente são uns, os documentos para DO normalmente são outros. Pode qualquer documento, desde que você tenha que esse documento tenha capacidade de comprovar. O instrumento oficial para delimitar a área geográfica é emitido por um órgão federal ou um órgão público federal, não, e a representação gráfica se houver representação gráfica. Tem o caderno. O caderno é o documento principal. E quando eu falo documento principal é porque é o coração da IG. Muitas vezes os pedidos de registro vêm com caderno, até bonitinho, até bem feito, bem explicado, claro, só que botam anexos ou botam outros documentos por fora para complementar as informações do caderno. E não é chatice do NPI pedir que o caderno seja, pelo menos tenha dentro do caderno 99% das informações necessárias para a IG funcionar. Por quê? Porque como a titularidade da IG não é da associação, não é do requerente, é do produtor, o caderno deve ser um documento público, o INPI publica, aliás, e precisa ter as informações para todo e qualquer produtor, que mesmo que não seja associado ao substituto processual,
possa entender as condições que ele precisa cumprir para poder usar a indicação geográfica. Porque se o produtor cumprir essas condições e tiver o controle e estiver dentro da área, ele não precisa pedir autorização para usar a indicação geográfica. Ele pode, ele é titular, ele pode se considerar, se auto-intitular, porque ele já é titular, na indicação geográfica. Então, cada identificação precisa ter uma série de informações importantes para isso. Para nós entendermos como é que funciona, mas sobretudo para a sociedade inteira entender o que é a indicação geográfica e principalmente o produtor poder saber se faz parte ou não da indicação geográfica. Se ele vai poder usar a Alta-Mogiana só porque ele está na região de Alta-Mogiana, ou se ele vai poder usar o selinho da IG Alta-Mogiana junto com o selinho brasileiro de indicação geográfica, de indicação de procedência, e botar na embalagem dele que talvez ele entenda, eu entendo assim, que vai agregar um maior valor, que a população, o consumidor vai entender que aquilo ali vale mais e que tem valor intrínseco que vai dar um retorno ao produtor e vai dar um benefício maior para o consumidor. Então tem que ter o nome geográfico ou gentílico, tem que estar lá. Tem que ter a descrição do produto ou serviço, tem que estar lá. Não adianta ser, Gramado, café, não, Gramado, chocolate. Tem que estar lá a descrição mais bonitinha. Qual chocolate? Chocolate em barra, chocolate que tem lá em rama, uma série de chocolates que eles botam lá no caderno de especificação técnica. Tem que ter André, delimitação. Oi. só um momentinho. A gente está escutando uns ruídos aqui, mas todos estão com o microfone fechado. Então, eu queria ver se o seu microfone está pegando em algum lugar, se está produzindo algum ruído. Talvez. Espera aí. Melhorou? Parece que sim. Tá. Obrigada. Deu para entender tudo até agora, gente? Se tiver que Não, está voltar, a dando gente para vai ficar até meio-dia. entender. Está Tá dando bom. para entender. Só está um ruidinho, mas agora eu acredito que tenha resolvido. Não, pode ser. Obrigada. Tá bem. Desculpa, gente. Então, voltando, o caderno tem que ter o nome geográfico, tem que ter a descrição do produto ou do serviço, tem que ter delimitação. A delimitação da área ainda vai ter que, o requerente ainda tem que anexar o instrumento oficial, mas no caderno precisa ter a delimitação da área, que tem que ser compatível com o instrumento oficial de delimitação. Às vezes é diferente, a gente tem que fazer exigência, às vezes tem um município no caderno que não tem instrumento, e aí, ou vice-versa, a gente fala, olha, por que está assim, qual é certo, se o caderno estiver certo, então apresenta outro instrumento, se o instrumento estiver certo, então apresenta outro caderno, atualizado com informações corretas. Tem que ter a descrição do processo produtivo, no caso de IP, e do nexo causal entre as características do meio e as características do produto. Tem que ter condições e proibições de uso e sanções, no caso de mau uso, se houver sanção. Muitas vezes não tem sanção também. O item 7.1.2 do Manual de IG, então, além da portaria e da lei, o INPE editou o Manual de IG recentemente também, que explica ainda mais o conteúdo dos pedidos de indicação geográfica e como é feito o exame. Fica ainda mais claro. Também precisa ser atualizado? Precisa. A gente está caminhando aos poucos e vai melhorando a cada dia. Mas tem lá, está em dúvida, leu a portaria, está em dúvida, vai no manual, é público, qualquer um acessa na internet. Aí o 7.1.2 do manual explica o que tem que ter no caderno de especificação técnica, e é fundamental a participação dos produtores, porque, como eu disse, os titulares são os produtores. Então, mesmo que a associação faça uma assembleia para aprovação do caderno, ela não pode restringir, no caso da indicação geográfica, a elaboração do caderno não pode restringir a participação dos produtores, ainda que não sejam associados ou afiliados ao requerente. E aí vem problema, aí começa a vir problema. Né? Problema para a gente resolver e sanear, mas na maioria dos casos é raro a gente... Oi, Desculpa, tá só de novo, tá pegando alguma coisa. Se você puder tirar, de repente, não sei se melhora. tirar o fone? Não sei se você tem o. Vai ter que ser captação do computador, eu não sei se vai dar certo. Oi, dá para ouvir? Dá para ouvir, dá para ouvir, mas tem um chiadinho de fundo. Deixa eu ver, agora parece que melhorou. Dá para ouvir? Eu posso ver se eu Dá, acho. Dá para ouvir? dá, eu acho que melhorou. Vamos lá. Me para aí se não estiver dando para entender.
Enfim, cada documento que a gente recebe, a maioria das vezes tem exigência, a gente faz exigência para o requerente explicar algumas coisas, para mudar outras coisas, mas a grande maioria dos pedidos são um sucesso, são registrados, não são indeferidos nem arquivados. A grande maioria, gente, a grande maioria. Mas os problemas são, às vezes vem muito produto no caderno de especificação técnica. Muito produto não é problema. Produto que eu quero dizer é derivado. Deixa eu ver se eu botei algum exemplo. Não. Tá bom o barulho ou tá com barulho? Melhorou, agora melhorou. Ainda faz alguma coisa de vez em quando, mas eu acho que está melhor assim. Tá bom. Obrigada. Às vezes o caderno são exigências que eu peguei, aí estou dando alguns exemplos, porque eu ia dividir em estudos de caso para o final, mas eu achei melhor ir em cada documento falando, ó, o estudo de caso está aqui, ó, os problemas que vêm são esses, muito por causa da falta de informação. Então teve um pedido, eu acho até que eu botei depois, se tiver vocês vão ver, que era da maçã Fuji, foi até eu que examinei, o processo estava lindo, da maçã Fuji de São Joaquim, tá? Era uma DO, eles comprovavam certinho tudo. Só que a representação gráfica deles era a maçã Fuji da região de São Joaquim, maçã Fuji de São Joaquim. E no caderno eles botaram um monte de produto além da maçã. Da maçã, geleia, compota, cidra, refrigerante, não sei o quê. Aí tem duas coisas. No caderno, você precisa especificar o processo produtivo de cada produto. Não tinha. Só tinha da maçã e vai. Mas a IG também é para eles. Não pode. A IG é para todos os produtos. Então, para quem for fazer só cidra, precisa saber como tem que ser feita a cidra. Para quem for fazer só compota, tem que saber. E inclui todos os produtos. E, além disso, como eu falei, a representação tinha escrito maçã Fuji. E, na minha opinião, dá um pouco uma confusão. Ou é só maçã ou é para todos os tipos de produto. Aí a gente fez uma exigência. Eles tiraram maçã da representação. Tiraram os derivados e mantiveram a maçã na representação gráfica. A taxa, apenas para controle ou gestão. Isso era mais comum antigamente, agora ficou mais claro. Não, a associação, de novo, é só um substituto processual, não pode ter uma atuação abusiva que vá submeter os produtores a condições que não que retirem deles os direitos de gozar do uso da indicação geográfica como legítimos titulares, que são os produtores, como eu falei. E às vezes vinha uma taxa abusiva. Para você que não é associado, você tem que pagar R$ 1.000 a mais para usar a indicação geográfica. Não pode. O produtor é titular da IG, gente. Não pode. Hoje em dia, não, os eventos que a gente participa, as publicações, tudo isso já está bem melhor. Poucos são os cadernos que vêm com taxas abusivas. Só que ainda pode vir taxa. A associação, o requerente pode cobrar taxa de controle, taxa de gestão, mas não pode diferenciar a partir da taxa o associado do não associado. A delimitação geográfica, como eu disse, tem que ser compatível. E o caderno tem que ter todas as informações que estão escritas na portaria e detalhadas no manual. A comprovação da legitimidade. Além disso, eu esqueci, o caderno tem que ser votado em assembleia, tá? E a assembleia tem que tem que ter lista de presença. Eu estou falando isso porque antes quase nunca vinha com lista de presença, agora está melhorando, mas tem que ter lista de presença. E para aprovação do caderno de especificação técnica tem que ter quem dos votantes é produtor ou não do produto da indicação geográfica. Para quê? Porque a gente precisa que tenha alguma comprovação de legitimidade, porque existe sim processo em que não tem isso, e que, por exemplo, teve processo, vou dar um exemplo fictício, processo de IG para uva, não é o caso de Niágara não, tá? A uva de Jundiaí, é um exemplo fictício, uva. Só que a associação é de produtores de fruta, e aí vem um caderno aprovado por um monte de produtor de banana. É verdade, isso acontece. E a gente acha que existe, fala, como é que pode um caderno para uma indicação geográfica ser elaborado, porque o caderno tem as condições de produção. Como que a condição de elaboração, a condição de produção de uva ser votado, pelo menos aprovado, por produtores só de banana? Esquisito. É exigência. Aí eles voltam, aí trazem nova ata, assembleia, aprovando. É isso. E ata dá uns problemas. E aí tem que votar.
Porque se aí o caderno está errado, tem que fazer um novo caderno, aí nova assembleia, aí nova ata, com produtores assinando, e isso é um trabalho, porque, enfim, para você juntar os produtores numa região rural é difícil, para você votar é difícil, e para cumprir exigências são 60 dias. Vou mostrar o fluxo lá mais para frente. A comprovação de legitimidade, mesma coisa, precisa ter o estatuto. O manual do IG também fala sobre tudo. O objetivo é comprovar a atuação legítima do substituto processual, em nome dos produtores. E aí tem que ter estatuto social, com ata de aprovação do estatuto social, com lista de presença. Tem que ter, quer dizer, não pode ter nada que enfim, mostre que a associação está fazendo uma atuação que vai mais para a marca coletiva, que é mais restrita, que vai excluir algum produtor. Enfim, tudo isso é motivo de exigência. Quando a gente suspeita de alguma coisa, a gente faz exigência. Eu vou falar sobre o que é exigência depois, para quem não está entendendo. O artigo 14 da portaria determina que o substituto tem que estar dentro da área delimitada e o quadro social tem que ser composto predominantemente por membros da cadeia produtiva. Isso por quê? Porque a gente já pegou o processo também, eu acho que mais para frente tem exemplo, de substituto processual que não é... teve um processo do litoral do Paraná. Eu vou até falar porque já foi deferido, se não me engano, o processo de Antonino, que era a ADETUR que pediu, se não me engano. Eu posso estar fazendo alguma confusão, mas a ADETUR é uma associação de turismo que pediu uma IG para a produção de balas de banana. Turismo tem a ver? Tem a ver. A Antonina estimula muito o turismo na região por causa da bala de banana. É muito famosa a bala de banana. Quer dizer, para quem conhece de bala de banana e quem conhece de indicação geográfica. Mas é muito famosa mesmo. E aí, o que aconteceu? Além de outros problemas, a gente teve que fazer exigência e falar, não dá, você pelo menos faz uma associação de produtores de bala de banana para conseguir reunir melhor, para ter uma legitimidade maior. Aí foi isso. Aí, o primeiro pedido deles foi arquivado, se eu não me engano, eu não cumpri a exigência, e foi depois eles já têm um registro, conseguiram um registro mais rápido. O artigo 16 continua. É muito grande o artigo 16, por isso eu falei que é o mais importante. O estatuto social tem que estar registrado, tem que estar no estatuto social o objetivo de representar os produtores, o objetivo de gestão da IG, a relação direta da associação, do instituto, com a cadeia produtiva, como eu falei, tem que estar lá. E a abrangência territorial tem que englobar toda a área, porque a associação não pode, o substituto processual não pode pedir uma IG, incluir uma área sobre a qual ele não tem atuação. É meio esquisito, seria meio esquisito. Isso eu nunca vi, mas tem que estar direitinho na portaria explicar. E tudo tem que ter ata de assembleia. E aí é um problema até para os pedidos estrangeiros, porque eles não funcionam com ata de assembleia, não funcionam. Aí o pedido estrangeiro acaba sofrendo um pouco mais. A ata não só da aprovação do estatuto, a ata da posse da atual diretoria, a ata registrada da produção do caderno de especificação técnica, como eu falei. Tudo isso a gente está em constante revisão para ver o que precisa melhorar ou não. E é o que eu falei, se a sociedade, ou pelo menos os principais interessados, tiverem consciência disso, quando for atualizar a portaria, através da consulta pública, pode ser revisto e melhorado com a ajuda de todos vocês, todos nós. Né? Precisa também da cópia da identidade do CPF dos representantes legais do substituto processual e a declaração de que os produtores estão estabelecidos na área delimitada. Esse modelo 2 está disponível no manual de indicação geográfica e esse é um modelo obrigatório. É a declaração de que os produtores estão na área. Tem um campinho para cada produtor preencher. A primeira página ali é a associação, o substituto processual preenche, o representante, e um campinho para cada produtor preencher. É só para comprovar que tem produtor na área. Por quê? Porque tem casos, deixa eu ver, tem casos e já teve caso, que o produtor falou, não tem produtor nessa área. Ele botou 3 áreas, eu acho até que vai passar por ele. Esse pedido foi arquivado também. Ele botou 3 áreas, da IG, botou o mapa dividindo em 3 áreas o mapa. Isso é produtor de qualquer coisa, não vou falar também. Melhor não me comprometer. E aí, uma das áreas, ele falou, nessa área já teve produtor disso, mas não tem mais.
E a gente analisa uma situação fática, né? A gente analisa hoje. Olha só, se não tem, então, se não tem produto, então não tem IG. Nessa área não tem IG. Você pode atualizar daqui a 2 anos, você pode alterar o pedido de registro. Se tiver produtor, você pede para aumentar a área, muda a área geográfica. Mas se não tem produto, não tem jeito. Então essa área não é área de IG. Se você está me falando que não tem, como é que eu vou falar que tem? E essas coisas acontecem. E aí na declaração tem que botar lá, você tem pedido Alta Tanguá, que seja município, Tanguá, Itaboraí, Rio Bonito, Tanguá, Araruama. Eu vou lá ver se tem produtor nessa declaração, se tem produtor em Itaboraí, Tanguá, Araruama e Rio Bonito. Se não tiver, exigente. Por que não tem? Não é nem questão de tem que ter, vai bota aí, porque às vezes a área igual, é diferente, é tudo meio subjetivo, mas eu vou perguntar, por que não botou? Qual o problema? Ah, não sei quem, morreu. Não sei. Então, os principais problemas, a incongruência entre a declaração e delimitação da área, as declarações, né, como eu falei, pode não ter pessoa no município, pode botar uma pessoa do município que não está na delimitação, mas fala, ué, como assim? Esse cara aqui não produz aqui, produz em outro lugar. O lugar onde ele beneficia o produto é diferente do lugar da indicação geográfica, da área da indicação geográfica. Tem uma infinidade de problemas que surgem mesmo em cada processo. Como eu falei, o caso da DETUR, do Litoral do Paraná, a DETUR pediu mais de um registro, vocês estão vendo? Eles pediram, todos eles foram arquivados, se não me engano. E depois eles pediram de novo, talvez não para todos, mas o Morretes ainda está em exame, o novo pedido deles, mas todos eles foram arquivados porque a agência era agência de turismo, era o mesmo requerente para uma IG de bala de banana, para uma IG de serviço gastronômico barreado, para uma IG de cachaça, aguardente, né? E para uma IG de farinha de mandioca. É esquisito, é esquisito. Isso gera, primeiro, uma exigência, para depois, talvez outra exigência, a gente vai tentando sanear o processo e se não der, ou é indeferido, ou o requerente nem responde a exigência e entra com outro, foi o caso dessas IGs do Litoral do Paraná, que nem é mais a DETUR, cada IG tem um requerente diferente. Criaram associações para cada processo de indicação geográfica. Um instrumento oficial tem que ter fundamentação de acordo com a espécie, não basta apresentar só o mapa, não basta falar, isso aqui, tem que estar lá, isso aqui, essa região, por causa disso se tornou conhecida por causa de IP, por causa da IP, ou então nessa região aqui tem uma altitude maior que possibilita um sombreamento da Mata Atlântica, que o mate cresce de uma forma diferente, desenvolve não sei, suas características químicas de uma maneira diferente, por isso dá um amargor diferenciado, ou então o teor de açúcar é mais elevado por causa disso nessa área aqui. Então tem que ter a fundamentação, não basta. Isso aí também está melhorando. Né? Muitas vezes vinha um instrumento oficial de delimitação geográfica sem nenhuma fundamentação. E agora, pouquíssimas vezes isso acontece. E também não precisa de mapa, eu botei não precisa de mapa, você precisa delimitar de uma forma que dê para a gente entender, principalmente a sociedade entender qual é a região. Entendeu? Às vezes não precisa falar, não, essa IG respeita os limites políticos e administrativos do município X. Tá bom, eu não preciso mais do que isso. Agora, você vai precisar comprovar todo o resto. Ó, tem que estar legível. Isso aí é Baía de Ilha Grande. Eu não consigo ver. Estava assim no processo, tá, gente? Não é que eu diminuí para ficar ruim, nem botei preto para ficar ruim. Estava assim no processo. Eu não consigo ver. A Baía de Ilha Grande, eu consigo imaginar, eu consigo ter uma ideia. Eu conheço a região de Angra dos Reis, a região da Ilha Grande. Mas está ruim, né? Está ruim. O que acontece? Exigência. Não pode. Essa região é de Alta Mogiana. A produção de café. É a área, se eu não me engano, é a primeira. Eu não sei se já. Que a Alta Mogiana fez alteração de registro. Agora eu não sei se se eles mudaram a área ou não, mas esse aí está no processo do café da Alta Mogiana. Só esse mapa serve? Não serve, tem que ter a fundamentação. Eu só apresentava esse mapa. Teve exigência? Teve exigência. Mas está tudo certo. Algodão no Mato Grosso. Também apresentaram esse. Esse aí parece aqueles mapas que você compra em jornaleiro. A gente olhou e falou, poxa, não dá nem para ver direito. Dá para ver que é o estado do Mato Grosso. Só que
Até as palavras são meio embaçadas e tal, e não tinha fundamentação. Pode? Não pode. Exigência, isso aí eu acho que foi indeferido. Ou foi arquivar também, se não prosperou. Só que eu tô falando um monte de problema, parece que nada é deferido. Mano. Gente, a maioria é deferida, tá? Também tem a divergência entre os documentos, né? Aí eu falei, ó, nesse caso, foi no Mato Grosso também, ó. Esclareça, isso é a exigência que a gente fez, foi publicado, pode botar que está na RPI, todo mundo acerta. Ó, esclareça a divergência entre o número de municípios efetivamente produtores de algodão, conforme apresentado no regulamento de uso, esse processo antigo, onde a gente chamava de regulamento de uso, do caderno de especificação. E a delimitação geográfica apresentada contendo toda a extensão do estado do Mato Grosso. Ainda represente o documento da limitação geográfica adequada à efetiva área de produção. Ou seja, eles, além de apresentar só o mapa, tinham uma divergência de municípios, do número de municípios que eles listavam. A área não precisa coincidir com o limite político-administrativo. Se coincidir, legal. Se não coincidir, legal também. Ó, essa aí é Pimenta do Reino do Espírito Santo, foi deferida. Mas a área é só do norte do estado do Espírito Santo. Não tem problema. Não, a gente não considera enganoso, por quê? Porque era uma IP e a gente considerou que eles conseguiram comprovar que o nome Espírito Santo é famoso para a produção de pimenta do reino dessa região. Entendeu? E todo o processo de registro tem etapas que permite a manifestação de terceiros interessados que falam, não, meu município não está aí por quê? Eu também produzo, também, entendeu? Não é uma coisa tipo, rápida e que excluiu, agora nunca mais as pessoas estão fora, vão falar para sempre. Não. É tudo bem transparente, a gente tenta fazer o mais transparente possível. Olha, Niágara Rosada de Jundiaí, mesma coisa, ó, a delimitação da área é formada por Jundiaí, Louveira, Itupeva, Janinu e Itatiba. Não é só Jundiaí. Tudo bem, não tem problema. Se comprovar para todos esses, tudo bem. Agora, comprovou que é uma IP só famosa uva de Jundiaí, Louveira e Itupeva. Faz exigência. Por que você botou Janinu e Itatiba aí? Porque também tem isso, gente. Tem influência política, tem prefeitura de Itatiba que quer usar, apesar de não ter produtor, enfim. Tem muitas coisas que podem afetar um pedido de registro que a gente tem que tentar resguardar o máximo possível o direito dos verdadeiros titulares da indicação geográfica, que são os produtores. Aí esse é o caso que eu falei que tinha região que não tinha. Além disso, não precisa ser uma área contígua, tá vendo? Isso aí é o recôncavo baiano. São 3 áreas produtoras de tabaco. Quer dizer, uma não era produtora de tabaco. E eles falavam, essa área não produz tabaco. E aí, eu falei que não ia falar qual era, mas eu já botei. Pronto. E a área não é contígua. A gente fez uma exigência falando, tira a área que não produz tabaco. Se não produz tabaco, não pode ter tabaco. Né? Não pode. Vocês vão fazer como? Acabou que eles não responderam a exigência, eles provavelmente vão entrar com outro processo em breve. E vão mudar até o nome geográfico. Tinha outros problemas. Mas a área não precisa ser contígua e, nesse caso, não tinha produtor de uma das áreas. A representação gráfica, como eu disse, é um direito que a LPI confere aos produtores, né, às IGs. Não é assim em todos os países. Muitos países não têm isso. Na Europa você não vê representação gráfica, você vê só o nomezinho dos produtos com o selo comunitário deles lá, que é aquele vermelhinho ou o azulzinho. Essa aqui, a Açaí de Feijoá, é recente. São Mateus, a Pimenta Rosa também é Espírito Santo. Essa foi indeferida, o arquivado, depois pediram de novo, já foi deferida. E Sabará, para derivado de Jabuticaba, a região de Sabará, lá em Minas Gerais. O que eu falei da maçã Fuji. Maçã Fuji, região de São Joaquim. Qual o produto que vocês fazem? A representação está maçã Fuji. Aí vocês podem até discordar de mim. Fala para mim depois o que vocês acham. Eu examinei esse pedido. Maçã Fuji, região de São Joaquim. Tinha outros problemas, não eram só isso, tá? Já foi definido também. A Madeoc já tá rodando. Eu encontrei até o produtor no evento do Sebrae do ano passado, lá em Curitiba. Ele me deu uma maçã linda, deliciosa, que já está funcionando. Mas o produto maçã Fuji, aí eles botam a espécie, derivados da maçã Fuji, geleia de maçã, suco integral de maçã. E derivados botam maçã Fuji desidratada e liofilizada.
vinagre, ainda botou vinagre de maçã e cidra. Ice cider de maçã Fuji. Primeiro, tem que estar todo o processo produtivo de cada produto no caderno de especificação técnica. Não estava. Exigência. Uma exigência. Na representação, está escrito só maçã. Depois botaram no produto um monte de produto. Gente, não basta você saber que aquilo é feito com maçã Fuji. Você tem que saber que a região é famosa por fazer vinagre de maçã. O vinagre de maçã também tem que ser contemplado. Não é só você botar vinagre produzido com maçã Fuji região de São Joaquim, porque aí sim a maçã Fuji é o produto que é conhecido. Você está botando que a maçã Fuji é que faz o vinagre. Então, a gente fez uma série de exigências e no final, exigência. Caso deseje retirar os derivados, exclua todos os documentos obrigatórios. Tem que tirar todos os derivados do caderno e dos outros documentos, tem que botar em assembleia, é trabalhoso, botar tudo de novo sem os derivados. Caso opte por seguir com os derivados, tire da representação, represente, né, retire da representação gráfica o nome maçã Fuji. Deixe só para a região de São Joaquim, que é o nome geográfico de fato. Maçã Fuji é só um acessório. Eles fizeram o quê? Tiraram todos os derivados e conseguiram o processo, o registro para a maçã Fuji, que é bem legal o pedido. Se vocês tiverem curiosidade, eu tenho 2 pedidos de registro de DO que eu acho que são um exemplo, que é o da maçã Fuji e do Planalto Sul brasileiro. Maçã Fuji São Joaquim e Planalto Sul Mel de Melato da Bracatinga do Planalto Sul brasileiro. São 2 que eu tenho como referência. Assim, são 2 da mesma região. É tudo amigo ali. Frutos de maçã Fuji, frutos de mel de melato. O documento comprobatório da espécie requerida pode ser qualquer documento, gente. Qualquer documento que auxilie na comprovação. Para IP, precisa comprovar que o nome se tornou conhecido. Gente, se eu estiver demorando muito, me fala que eu dou uma acelerada ainda mais aqui. Eu tenho esse problema. Tá, Sandra? Pode me cortar. Fica tranquilo. Estou trabalhando nisso, juro. Na próxima vez eu vou respeitar mais. Enfim, qualquer documento. E aí as pessoas podem pensar, não, os documentos anteriores são mera burocracia. Não, o que dá mais exigência são os documentos anteriores. Claro que tem exigência em documento comprobatório, claro que tem. Só que é a outra parte do pedido. Então aqui a gente vai ler, vai tentar ver se foi transmitida a ideia que o requerente quer. Às vezes a IG não tá madura o suficiente, às vezes não tem, às vezes tem documentos que são completamente contraditórios, entendeu? Por isso que tem processos que tem 1000 páginas que não precisava, porque joga contra, porque o processo de São Mateus que eu botei ali era que os documentos comprobatórios da UMP, eles falavam tanto de São Mateus, tanto de São Mateus, tanto de São Mateus, que o pedido de inicial não era para São Mateus, não, era Espírito Santo, alguma coisa assim. Que a gente falou, vem cá, você quer para São Mateus ou quer para tudo isso que você está pedindo? Aí acabou que a nova IG virou São Mateus. Eles pediram novamente e conseguiram registrar São Mateus, porque São Mateus é realmente comprovaram que é muito conhecido para a produção de pimenta rosa, exporta para o mundo inteiro, um dos maiores produtores de pimenta rosa do mundo. Enfim, qualquer documento basta para IP. Não basta um resuminho. Hoje em dia está sendo comum o requerente apresentar um dossiê, que eles chamam de dossiê de comprovação da indicação de procedência X. Aí bota um documento resumido nas palavras do requerente ou do procurador, que é muito bom ter, porque para a gente facilita. Só que precisa ter as fontes que ele usou para fazer o documento. Precisa estar ali, precisa estar um recorte de jornal, precisa estar lá pelo menos os trechos de algum lugar, um panfleto que mostra que participou da feira tal, e tem uma feira de derivados de jabuticaba anual, que é famosíssima, então na 23ª edição, que o queijo da canastra foi premiado com medalha ouro no concurso, não sei de onde, da França, entendeu? Essas coisas ajudam a gente. Não basta você falar, ele foi premiado com a medalha ouro no concurso da França no ano tal. Porque precisa estar lá, precisa dar robustez ao pedido de registro, até porque são documentos que vão ser tornados públicos e vão ficar disponíveis para o interessado, né? Não só para o produtor, mas também para os pesquisadores, para quem tem interesse, e que é importante a gente trabalhar com esse tipo de transparência, que eu acho, né? Importante ter variedade e homogeneidade nas informações, como eu falei, não basta pedir uma IG para Espírito Santo e vir no processo tão só de São Mateus. Não basta falar que vai ser só Itaguaí, Itaboraí, Tanguá
Araruama e Rio Bonito. Aí depois você está falando lá de Arraial do Cabo também. Mas Arraial do Cabo também produz laranja. Que é uma cidade ali na região dos lagos também. Aí fala, ué, mas por que você excluiu o Arraial do Cabo? Está excluindo os produtores de Arraial do Cabo por quê? Aí ele pode até justificar e falar, não, tudo bem, excluiu, tá justificado, o produtor se quiser se pronuncia, mas é uma coisa que a gente provavelmente vai perguntar. Tem que ter homogeneidade das informações. Tem que atentar para o produto. Muitas vezes vem ó, maçã e cidra é o caso da maçã Fuji. Você quer para maçã ou quer para cidra? Você quer falar que a cidra é feita com a maçã Fuji ou você quer falar que a cidra é famosa? Tabaco e charuto. Você produz tabaco, o seu tabaco é famoso e faz um charuto bom, ou o processo produtivo do charuto é também característico da região? São detalhes que vão passando que vão gerando dúvidas na nossa cabeça. E aí, quando tem dúvida na nossa cabeça, a gente faz exigência. Olha aí. Teve um processo que ele anexou, além de várias outras coisas, já é registro de indicação geográfica, mas ele anexou esse livro. Alguém já leu Cacau, Jorge Amado? Não sei se vocês conhecem a IG, eu conheço, porque eu trabalho com isso. Sempre que eu vou para a Bahia, eu procuro chocolate. É difícil de achar, mas tem. A indicação de procedência para castanha, amêndoa de cacau, amêndoa torrada de cacau, sul da Bahia. E ele anexou Jorge Amado. Não foi só isso que ele anexou outros documentos, mas ajuda a anexar? Ajuda, eu conhecia já o livro, eu já sabia que o sul da Bahia é famoso por produzir amêndoas de cacau, produz chocolate de qualidade, famoso. Só que eu saber, pessoalmente, André, saber, não significa nada, tem que estar no processo. Ó, o cara botou cacau, romance, Jorge Amado, até Tieta já ajudava. Enfim, Tieta não, Gabriela já ajudava. Enfim, são processos, ele até anexou o livro inteiro. E eu falei, caraca, eu não vou ler o livro inteiro para provar eu nem li esse livro ainda, mas eu não preciso ler para ter certeza que a região é famosa por... Mas ele botando, já fala, pô, é verdade, tá vendo só? Dá robustez ao processo, entendeu? Isso para IP. Para DO, botar cacau não serve para nada. Botar o nome, um livro de um romance não serve para nada. Agora, para DO, talvez os documentos sejam mais difíceis de serem conseguidos por requerente, mas uma vez tendo em mãos os documentos e anexando certinho, o processo é muito mais, na minha opinião, muito mais fácil de examinar. Por quê? Porque você consegue ver direitinho o nexo causal, que a gente chama, entre as características do meio e do produto final, que é o caso da maçã Fuji e do mel de melato, da Bracatina. Enquanto na IP é comum ter recorte de jornal, ter esses premiações, foto de premiação, panfleto, feira, na DO é muito comum ter tese, ter trabalho científico, ter pesquisa científica, que vai provar lá, não, mas o grau de açúcar desse produto é devido a isso. E não significa, gente, de jeito nenhum que é um produto excelente, muito melhor que todos os outros. Significa só que o meio geográfico proporciona características diferenciadas, boas ou ruins. Claro que o requerente vai querer falar que é boa, mas boas ou ruins do produto. E eu estou falando isso por quê? Porque de verdade, para IP, tem uma que a gente brinca, que IP pode ser até para coisa ruim, você pode ser famoso por coisa ruim. O Rio de Janeiro, não sei se vocês conhecem, a fama do serviço de garçom do Rio de Janeiro, com todo respeito aos garçons e à classe de garçons do Rio de Janeiro, não quero ofender ninguém, mas é famoso aqui no Rio de Janeiro que o atendimento nos restaurantes e nos bares é péssimo. Poderia pedir uma IP para serviços de garçons ruins? Poderia se comprovar, é muito ruim mesmo, todo mundo falando ruim, todo mundo falando mal, é famoso. É famoso, a IP é um nome geográfico que se tornou famoso por prestar determinado tipo de serviço ou por determinado produto. Pode. Não tem empecilho, não tem óbice na lei. Você pode. O que eu quero dizer é você não precisa provar que é uma característica, que é uma qualidade superior. A maçã não necessariamente é a melhor maçã do mundo. E você não vai conseguir provar que é a melhor maçã do mundo porque é subjetivo. Mas você vai provar que lá a temperatura muda, ou então é constante no ano inteiro e proporciona um processo de amadurecimento da maçã único, ou se não único, um processo de amadurecimento da maçã específico que produz uma maçã vermelha desse jeito, que produz uma doçura que atinge grau BRICS, não sei quanto, enfim, é isso. Qualquer documento, sempre tentando para não ter documentos contraditórios, que vai gerar exigência. Esse aí é do mel de melato da Bracatinga. Esse processo, eu sou apaixonado por esse processo.
Isso é um esquema do percevejo, que é um tipo de percevejo, eu acho, é a cochonilha. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Aqui é uma árvore, e esse biquinho aqui é ele comendo a seiva da árvore. Isso é uma DO. Eles conseguiram comprovar a DO porque o mel de melato da Abracatinga é o nome do produto. O mel é o produto final, o melato é o excremento do percevejo e a Abracatinga é a árvore. O percevejo come a seiva, excrementa o melato, a abelha poliniza o melato e faz um mel a partir desse melato. E na altitude do Planalto Sul brasileiro é específica para essa seiva ser desse jeito e para toda a extensão de Pracatinga, que é a árvore, se dá de uma maneira homogênea. E eles conseguem comprovar isso no processo para conseguir, isso é um relatório técnico, uma DO, né? Um relatório técnico, características de identidade e qualidade da origem do mel de melato da Bracatinga da região sul do Brasil. Aí eles vêm falando do Planalto Sul brasileiro. A abelha comendo lá o excremento, lá o cocô do percevejo. Mais livros falando do mel de melato. A gente vai lendo, aí vai, tá ganhando robustez. Processo legal, porque ele consegue provar só esse esqueminha aqui, você já fala, puxa, cara, que interessante, porque quando eu peguei o processo, eu falei, mel de melato da Bracatinga. O nome geográfico é Bracatinga, eu, ignorante que eu sou. Não, mel de melato da Bracatinga é o produto. É esse. E eu comi esse evento no Sebrae, que teve lá em Curitiba, eu experimentei, é muito bom e é bem diferente, bem diferente. Todos os documentos conversam entre si, as informações devem estar coerentes, contradições geram exigências, por isso que às vezes o requerente quer botar o máximo de documento possível, muitas vezes isso joga contra, porque você vai botar documentos que não vão servir para nada, pelo contrário, vão só falar contra o processo, como falar, essa região aqui não produz isso. Então, se não produz, vamos explica, né? Pelo menos explica. Então, tem que ler o processo, tem que estar tudo homogêneo e não precisa ser gigante. Olha só, o que eu botei aqui para vocês verem como que o requerente atuava e ainda, em alguns casos, atua. Ó, o número de páginas aqui do lado, você está vendo? A última coluna à direita. São processos. Do Espírito Santo, tinham 749 páginas. O Cerrado foi até enorme e foi concedido até rápido. Esse queijo do Cerrado. 1195. Região de Tanguá, 1050. 1095, sudeste de Minas. Porto Ferreira, daí também de São Paulo, para cerâmica artesanal, cerâmica artística, uma coisa assim. 455. Região de Pinhal, de São Paulo, Café, 1596 páginas. Gente, o tempo que leva para a gente ler, porque a gente lê tudo. Somos só 7 examinadores de jeito do Brasil inteiro. É muito grande. Vocês acham mesmo que em 1596 páginas não vai ter uma contradiçãozinha? Vai ter. E vai ter exigência, entendeu? Precisa. Às vezes tem processo que precisa. Esse do Cerrado, em 1195, foi concedido com uma certa celeridade. Mas não necessariamente não seria se não fosse assim. Aí, somos só 7, gente. E hoje, por exemplo, vamos 4, porque tem 2 de licença, 1 de férias. Enfim, pensa no esquema que é para organizar o exame de IG no INPE. Meu chefe quebra a cabeça. Vai ter concurso agora, gente. Em tese não vai ninguém para examinar IG, mas com o tempo acaba indo. E é bem legal, um trabalho que eu sou apaixonado pelo que eu faço. É simples, a gente facilita com esse curso que a gente está fazendo aqui, disseminação, com evento, palestra, parceria, com a maior transparência, acesso à informação, manual de IG sendo publicado, a participação da sociedade na elaboração do manual, na elaboração da portaria, mentorias. Eu sou mentor hoje de uma cadeia produtiva de mate, lá do Alto Taquari, no Rio Grande do Sul. A gente atua também, está atuando cada vez mais na ponta. Os selos brasileiros são esses, se vocês não conhecem, memoriza, porque espero que cada vez mais seja utilizado. Eu gerenciei esse processo, esse projeto dentro do NPI. Eu vejo a sociedade cada vez mais interessada e eu fico muito feliz com isso, porque a gente, em IG, somos 7, e são 7 que gostam muito do que fazem. A gente gosta muito, a gente não faz IG, não examina IG porque a gente passou num concurso, me dá aqui, não. A gente examina IG porque a gente acredita muito, muito, muito mesmo, que vai ajudar os produtores, os produtores, que favorece a manutenção de práticas históricas, que favorece a identidade cultural de certas regiões, os arranjos produtivos locais conseguem se manter vivos, né, que
espera que as panelas goiabeiras continuem sendo produzidas cada vez mais. É isso. E hoje, com tudo isso, o NPI atuando cada vez mais, e com a ajuda de todos vocês, todos nós, né? O tempo de exame, que era de 20 meses, ainda tem uma média de 20 meses, desde o depósito do pedido até o final, até a decisão final. Hoje, os últimos pedidos estão saindo em menos de um ano. Isso é muito pouco, gente, muito pouco. Eu vou mostrar o fluxo rapidinho depois, tá por causa do tempo. Um ano para sair um processo de G é bem rápido. O primeiro exame, assim que deposita, o último, foi examinado em menos de um mês. Depositou o processo, foi examinado em menos de um mês. Isso é muito rápido. Tem uma fila enorme. De novo, somos só 7. Ó, e cada vez mais com as informações, ó, Vale da Grama também é de São Paulo, Birigui é São Paulo e Café da Canastra foi deferido há pouco tempo. Ó, Café da Canastra teve 121 páginas. Precisa mais do que isso? Não sei. Foi deferido. DO. Normalmente são mais robustos, maiores os documentos. Tem tese, essas coisas que eu falei. Mas o Vale da Grama, 247, Birigui também já foi deferido. 204 páginas. Aí é o fluxo que eu falei. Vou passar rápido. Depois do depósito, a gente examina quando o processo chega para a gente. Dependendo da fila, chegar mais rápido ou menos rápido. Hoje está chegando em menos de um mês. Tem duas fases o pedido de registro, ele é examinado em duas etapas, que é o exame preliminar, que a gente chama, que a gente só vai ver se os documentos obrigatórios estão anexados ao processo. E a segunda fase, que é o exame de mérito, que a gente vai examinar o teor de todo o conteúdo de todo o documento. Não tendo um documento no exame preliminar, exigência. Não anexou o estatuto, exigência. Não anexou o caderno, exigência. A sua 60, tem tudo, a gente publica para manifestação de terceiro. Aí os interessados podem se manifestar, qualquer interessado, 60 dias para isso. Esqueci de falar, exigência, toda exigência tem 60 dias para ser respondida, tanto preliminar como de mérito. Publicou para manifestação de terceiro, 60 dias, a gente examina o mérito. E aí, de novo, a gente vai examinar o conteúdo. Tá? Qualquer incongruência, qualquer falta de uniformidade, né? Exigência. Qualquer dúvida, exigência. Exigência não é ruim, exigência é bom para deixar o processo redondo, para a sociedade entender, para o produtor entender e para todo mundo entender como é que funciona a EG e do que se trata, de fato, a EG. Te indefere, de vez em quando, e arquiva quando não responde a exigência. O indeferimento é raro, de novo, e cabe recurso no indeferimento. Para a alteração de pedido de registro, a alteração de registro, precisa esperar 24 meses desde a concessão. Né? A partir da concessão, para você pedir a alteração, tem que ter 24 meses, para também não ficar uma coisa meio louca de pedir alteração o tempo inteiro. Entrou mais um produto dessa região, vamos botar, não. A EG tem que existir de uma maneira sólida. Então, 24 meses, eu acho até um tempo meio curto. E eu falei eu botei a alteração de registro rapidinho. Tá acabando, gente, prometo. Ação passível, o que pode alterar no processo de registro? O nome geográfico e a representação gráfica, a delimitação da área geográfica, o caderno de especificações técnicas e a espécie da indicação geográfica. Não pode ter duas espécies para o mesmo produto. Uma IP para queijo da canastra e uma DO para queijo da canastra convivendo com o mesmo requerente de nada. Hoje em dia a gente trata isso como homônimo, tem que fazer ou mudar a DO para se diferenciar. Hoje tem uma DO que é Autos de Pinto Bandeira, que é para vinho e fumante, e já tem agora não lembro se é IP ou DO antiga, acho que é IP, que é Pinto Bandeira, que é para fumante, lá do sul. Somente pode ser solicitada a alteração depois de 24 meses da concessão, e cada alteração deve ter as razões. Não basta pedir alteração, você tem que dar um documentinho. A gente fala, a gente está mudando por causa disso. A gente quer mudar isso, por causa disso. Ainda não são frequentes as alterações. Não tem muitas, mas tem algumas. A Alta Mogiana é uma que já teve. Se não me engano, Pinhal também teve, agora estou na dúvida. Algumas estatísticas que eu falei. Hoje nós temos 83 IPs e 25 DOs. Talvez por ser mais barato, talvez não, por ser mais fácil. E em exame nós temos 28 pedidos em exame, para vocês terem ideia, para 7 pessoas, e cada pedido tem um campo de página para mostrar para vocês. No mínimo, 121 que a gente mostrou, e mais as exigências, que vão mais pedido, mais documento. Hoje a DO é minoria,
e que faz a gente pensar até no Acordo de Lisboa, porque o Acordo de Lisboa privilegia para a gente DO, porque não prevê registro de IP, Acordo de G, né, Registro Internacional. Então, tem vindo mais processos de DO, mas IP ainda é mais frequente. E é isso, gente. Obrigado. Desculpa se eu não alonguei muito. Só um pouquinho. E tomara que tenha André, dado... oi, pode continuar, desculpa. Não, deu para ouvir. Eu espero que tenha dado para ouvir, né? Tô Deu, falando. deu para ouvir. Só no começo estava pegando em alguma coisa, mas depois ficou tranquilo. Obrigada aí pela sua apresentação. Deu para sentir a sua paixão pelo tema, né? Com tantos exemplos aí que, enfim, muitos deles eu nem conhecia. Se alguém tiver alguma pergunta, pode abrir o microfone. Aqui no chat nós não temos perguntas. E só uma curiosidade, André, o exame ele é 100% documental. Nunca aconteceu de haver uma necessidade de ir até o local, enfim, de ter uma reunião com algum produtor, alguma coisa nesse sentido? Ó, a gente faz reunião, a pedido algumas reuniões. O NPI está tentando expandir a atuação em G. Nas outras áreas eu não sei como é que funciona. Que esse processo, eu falei de mentoria, que hoje eu trabalho também como mentor de uma cadeia produtiva do Sul. E deixa eu parar de compartilhar aqui. Eu nem sei como é que para de compartilhar, não sei se está compartilhando. A gente está vendo a sua última tela aqui. Eu tô tentando, como é que para parar de compartilhar, gente? Desculpa a ignorância. Enfim, deixa eu responder a sua pergunta. A gente não atua, no processo de registro, a gente não atua com os produtores. No processo de registro, a gente se distancia, entre aspas, né? A gente já está atuando hoje antes do processo de registro, com mentoria, mas são cadeias muito específicas. A gente começou esse semestre, é um projeto piloto, cadeias que têm interesse, que querem EG, que se acreditem que estejam já prontas para isso. Aí, na fase pré-registro, a gente atua. Hoje eu sou mentor desse Alto Taquari. E aí, provavelmente, quando eles entrarem com pedido de registro, eu não vou examinar por causa da impessoalidade, né? Porque agora eu já tenho contato, conheço as pessoas. Mas na hora do exame, mesmo para quem não teve contato, não tem isso. Antes a gente fazia isso também. Eu não peguei essa época, mas o NPI é em loco mesmo. Tem colegas meus que foram para Paraty, para ajudar na construção da EG lá da cachaça de Paraty, da Aguardente, né? Maracaju, linguiça lá do Mato Grosso, se não me engano. Mas hoje não, hoje o nosso processo é sempre muito documental, e a gente espera que as regionais do NPI atuem também, né? O NPI tem regional em quase todos os estados, sei lá se não tem todos os estados, grande parte dos estados, que também tem ajudado bastante nesse processo. E a gente atua muito disseminando informação em evento. Eu gosto muito de fazer isso que eu estou fazendo hoje. Eu gosto mais ainda quando é presencial, que eu consigo conversar com as pessoas, consigo encontrar produtor, que para mim é a experiência mais gratificante que tem. Mas é isso, não sei se eu respondi isso. No processo a gente não faz, não prova nada, ninguém manda café para a gente experimentar, até porque não ia dar em nada. Eu ia só falar, é bom, não sou especialista nisso. Só isso. E, às vezes chega lá, quando foi Porto Ferreira, eles foram entregar o processo em mãos, os documentos em mão. Não sei se eles acham que faz alguma diferença, se faz diferença, mas para a gente que é examinador não faz diferença nenhuma. Porque... Gente, eu estou tentando parar de compartilhar na tela. Perfeito. Não, mas aqui já parou. Para mim Ah, já é? parou. Bom, aqui no chat só elogios, né? Então, parabéns, excepcional apresentação. Aqui diz o Ricardo Maia do Amaral, a Débora também, o Carol O'Donnell agradece, parabéns pela palestra. Bom, eu acho que ninguém tem nenhuma pergunta. Eu vou passar a palavra, então, para a doutora Tânia Ock, nossa diretora cultural. Obrigada, Sandra. Antes de mais nada, gostaria de agradecer o André. A palestra foi excelente, muito esclarecedora. Esse tema é muito importante, porque, como você diz, realmente não é um tema que é debatido com muita frequência.
E antes, né, de fazer o encerramento, eu sei que a gente está no adiantado da hora, mas como a gente está aqui num ciclo de palestras que é a atualidade do NPI, se você puder falar um pouquinho só a respeito do Acordo de Lisboa, eu sei que você está estudando, só para trazer um pouco esse assunto para as pessoas entenderem o que ele fala, né, quais são, né, as perspectivas. O Brasil tem aderido a muitos acordos internacionais, a gente viu recentemente o de Haia, então se você puder ir trazer um pouquinho aí dessa sua experiência, né? Eu sei que você está se dedicando a esse assunto no NPI, puder compartilhar rapidamente para a gente. Claro, é fácil de falar sobre a Acordo de Lisboa, porque, na verdade, não tem muito o que falar. Mas, basicamente, existem são os grandes acordos nacionais. Né? E, como eu falei, a LPI e o Brasil têm 4 ativos principais de propriedade industrial, que é desenho industrial, marca, patente e indicação geográfica. Para esses 3, que não indicação geográfica, já existem acordos em vigor. Só que são ativos muito mais debatidos. Existe um consenso muito maior internacionalmente falando sobre como tratar. Marca é marca, pode ter uma variação de legislação entre um país e outro, como é que vai ser examinada uma marca de outro renome, qual a validade. Mas, normalmente, até os próprios acordos nacionais tratam de uma maneira mais homogênea, mais claro, mais detalhado. IG não. Você pega até o próprio acordo TRIPS, que fala sobre tudo. TRIPS, sei lá, tem 4 artigos sobre indicação geográfica de uma maneira super genérica também, e com um artigo, um parágrafo ou outro sendo mais específico, porque a União Europeia tem interesse muito grande nesse tema. E aí eles botam os dispositivos para beneficiar o interesse deles. O Acordo de Lisboa é um desses grandes acordos, que por ser de indicação geográfica também, não é uma coisa tão fácil em tese de aderir, porque, como eu falei, não existe um consenso muito grande sobre o que é indicação geográfica no mundo. É o que eu falei, no Brasil é IP e DO. No mundo, IP, quando a gente veio negociar com a União Europeia, Mercosul e União Europeia, e eu participei das negociações, eles questionaram o IP. Então, mas o que é IP? O que é indicação de procedência? A gente explicou, falou, é isso. Tá, mas isso não é nada pra gente, entendeu? Isso é uma mera referência à origem. E na Suíça tem, que é a indicação de proveniência, que eles chamam, só que eles não tratam como IG. O Acordo de Lisboa é dividido em indicação geográfica e denominação de origem, de acordo com os moldes europeus mesmo, entendeu? Então, até para o Brasil aderir hoje, essa denominação de indicação de procedência é um pouquinho incompatível com o de Lisboa. O que eu estou fazendo? Estou estudando, elaborando um relatório que tem que apresentar até o final do ano, nem falando da viabilidade não, é viável aderir a Lisboa? É viável, não é difícil, não é tão grande, não é tão trabalhoso. A OMP ajuda bastante, só que vale a pena hoje para o Brasil? Se a gente for entrar só com DO, vale a pena? Só tem 25 DOs registrados, 20 e poucos DOs registrados. Vai ser interessante? Eu não sei ainda, entendeu? Mas o Acordo de Lisboa é isso, é um acordo internacional para registro mútuo de IG. Você entra, se o Brasil aderir, aí vai lá, o Alta Mogiana, que eu falei bastante. O representante lá quer registrar a IG dele em todos os países do Acordo de Lisboa. Ele paga 1.000 francos suíços e ele envia o pedido de registro em todos os países. Só que hoje, por causa disso, de IG não ser tão conhecido no mundo inteiro, não é exclusividade do Brasil, acho que para o Acordo de Lisboa não tem nem 30 membros ainda, entendeu? E de membro, assim, relevante, entre aspas, para o comércio do Brasil, é a União Europeia, que é membro do Ato de Genebra, que é um adendo ao Acordo de Lisboa. Se não me engano, tem França, Itália, Portugal, tem 3 ou 4 países europeus e pouco mais do que isso. Aí tem a Organização Africana, mas é com calma, a gente está estudando com calma para aderir e eventualmente vai acontecer, provavelmente, mas a gente precisa ajustar primeiro a nossa lei, a nossa realidade, para poder entrar de uma maneira mais harmônica e não gerar tanto. Fora que a gente não tem tanta gente, né? Só para vocês terem ideia, na Acordo de Lisboa hoje tem 1.200 IGs registradas. Se a gente entra hoje, no dia seguinte, vem 1.200 IGs para a gente examinar aqui. A gente é 7 pessoas, que examina muito menos do que isso. Tem 100 e poucas já registradas hoje no Brasil, imagina, 1.000. A gente precisa de pensar em como seria feito isso. Mas é basicamente isso. A Acordo de Lisboa é um mecanismo que a ONU criou para registrar mutuamente as IGs
nos países que são membros. Só que os acordos internacionais já têm dispositivos assim, Mercosul e União Europeia, o acordo tem uma troca, nesses acordos internacionais de comércio, que é o acordo da Mercosul e União Europeia, normalmente tem um capítulo só de G. Os acordos que a União Europeia negocia tem um acordo específico, tem um capítulo específico só de G, porque a União Europeia trata G como se fosse uma das coisas mais importantes para eles, e é mesmo. Então tem um capítulo de G que eles mandam listas. Sim, a gente só vai assinar esse acordo se vocês reconhecerem todas essas IGs aqui. E a gente manda a lista de volta, só que a gente tem 100. Eles mandaram pra gente 350, 370. Isso pra gente. É o tema da minha tese de doutorado. Tem países que eles mandam mais de 1.800 IGs. Ó, a gente quer que registre isso aí, a gente só vai assinar. Então é isso. Aí se a gente assina um acordo com a União Europeia, já vai registrar nossas IGs na União Europeia, aí o acordo de Lisboa se torna menos urgente ainda. Entendeu? Apesar de ser legal, porque dá relevância para a OMP, é importante que o Brasil adira, porque o Brasil é importante, é um país importante. Tá ótimo, muito obrigada, André. Eu não sei, acho que não tem nenhuma pergunta, né, Sandra, no chat. Eu gostaria só, então, antes de finalizar aqui, agradecer mais uma vez ao André e também especialmente a Camila Chaves, que está aqui conosco. Essa é a última palestra do nosso ciclo, então encerramos aí com chave de ouro. Com certeza aí com a Camila espera, né, pensar em novos eventos no futuro, quem sabe também presenciais, e ficam todos convidados aí a acompanhar os nossos eventos. Temos até já o save the date do nosso congresso, que vai ser no ano que vem. Então, acompanhem as nossas redes, participem. E Camila será sempre muito bem-vinda, seja online ou presencialmente. Obrigada, Tânia. Fico à disposição para a gente marcar outro evento como esse, com novos assuntos. A gente vai conversando. Tá ótimo, muito obrigada. Obrigada a todos.